Bom dia a todos. Em nome da Câmara, agradeço a presença de vocês. Gostaria de agradecer particularmente aos nossos palestrantes, o Eduardo e o Tiago. Também um agradecimento especial para a Thaís, que organizou esse evento. O tema é de extremo interesse, extrema atualidade, licitações e contratos públicos. Tendo em vista que alguns dos participantes aqui não são membros habituais da Câmara, gostaria de aproveitar para fazer uma breve introdução sobre a nossa Câmara, que é a Câmara Bilateral mais antiga do Brasil e que, além do que qualquer Câmara de Comércio tradicional oferece, com principalmente networking e eventos, oferece várias atividades complementares que são muito interessantes, como, por exemplo, locações de salas, um serviço de matchmaking, que é um serviço extremamente interessante de colocar diferentes empresas em contato para fazerem negócios. Então, eu realmente recomendo àqueles que ainda não são associados que entrem em contato com a Adriana, que está aqui participando do evento, porque ela possa explicar um pouquinho mais sobre o que faz a nossa Câmara. E sem me demorar mais, vou passar a palavra à Thaís, que vai apresentar o evento e os palestrantes. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Obrigada, Filipe, pelas palavras. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente aqui à Câmara de Comércio França-Brasil pelo espaço, por permitir aqui que a gente faça esse evento hoje. Ao Filipe, que é o meu colega aqui da Comissão Jurídica, e tem sido uma honra poder organizar esses eventos e ter a presença dele. Aos meus sócios que estão aqui, Tiago e Eduardo, muito obrigada pelo tempo de vocês e pela disponibilidade por compartilhar um pouco hoje. Aí acho que vai ser uma manhã muito proveitosa compartilhar o conhecimento de vocês. E aos que estão aqui presentes, muito obrigada pela disponibilidade, pelo interesse em participar do nosso evento. Acho que primeiro eu vou só apresentar os meus sócios, o Eduardo e o Tiago. O Eduardo, os meus sócios, eles ficam em Brasília, O Eduardo é nosso sócio da área de concorrencial. Ele é superintendente do CAD, Ele trabalha aí, o dia a dia dele é relacionado a casos de compliance, anticorrupção, então acho que vai ser muito legal poder ouvi-lo hoje. E o Tiago, nosso sócio também de Brasília, ele é sócio das práticas de compliance e infraestrutura, ele é ex-procurador do Estado de São Paulo e foi também assessor de ministros do STJ. Nós escolhemos hoje ter esse painel aqui para falar um pouco sobre... o Tiago vai começar a nossa palestra hoje trazendo um pouco o cenário, A gente sabe que a gente tem aí a nova lei de licitações, então ele vai trazer para a gente as principais modificações, dividir um pouco com a gente o que a gente espera aí dessa lei em termos de anticorrupção e compliance. E o Eduardo vai trazer, vai continuar aqui a nossa apresentação hoje, falando um pouco sobre os aspectos anticoncorrenciais e anticorrupção, e de compliance aplicáveis a contratos de direito público. Só para explicar um pouco a nossa dinâmica, hoje os nossos palestrantes, eles vão fazer aí a palestra, a gente espera mais ou menos uns 50 minutos, e depois a gente abrirá para perguntas, mas fiquem à vontade para já encaminhando as perguntas pelo chat, e no final nós faremos as perguntas aos palestrantes. Bom, acho que dito isso, eu vou já passar a palavra aqui para o Tiago, que vai começar. Bom evento a todos, e novamente agradeço a disponibilidade de vocês para estar aqui com a gente essa manhã. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigado, Filipe. Queria agradecer, na pessoa de vocês e da Adriana, a Câmara França-Brasil pela oportunidade. Esse é um ano muito emblemático, muito oportuno para a gente tratar desse assunto. Por duas razões específicas, eu e Eduardo, a gente tem falado desse assunto em diversos foros. O primeiro deles é que esse ano a Lei Anticorrupção completa 10 anos, em agosto. E o segundo é que esse ano também nós vamos ter a plena vigência da nova lei de licitações, que entraria em vigor agora, em abril, mas por força de uma medida provisória, ela teve a sua completa vigência postergada para dezembro desse ano também. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eduardo e eu, nós nos organizamos num formato de agenda que percorre 3 essenciais pilares. Eu vou falar um pouquinho desse novo cenário da lei de licitações, o que muda e o que não muda, indicar um pouco dos impactos
na legislação anticorrupção, nas questões de anticorrupção, e aí Eduardo vem falando de todos os aspectos concorrenciais que existem nessa intersecção. Acho que aqui é o nosso principal objetivo. Fiquem à vontade para encaminhar questões ou pelo chat ou ao final, a gente vai endereçar todas elas de uma forma oportuna aí com vocês. Podemos partir para o próximo slide. Bom, primeiramente, assim, só para que vocês tenham uma ideia, né? Muitas pessoas questionam, uma nova lei de licitações, subitamente, não, essa lei tramitou por 25 anos no Congresso Nacional, ela não é uma lei que tem grandes novidades, ela é uma corporificação, uma condensação de várias teses que existiam nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais e nos tribunais de contas estaduais e da União. Então, ela traz aqui boa parte das melhores práticas do que foi a jurisprudência ao longo desse período. E o objetivo principal dela, quando ela entrou em vigor há 2 anos, foi ter um período de convivência mútua com a Lei 8666. Então, isso aconteceria durante o prazo de 2 anos, até que houvesse uma transição paulatina até a sua completa vigência, que ocorreria agora em abril, mas que teve a postergação para o final do ano. O objetivo da 14133, da nova lei de licitações, é revogar por completo a 8666, consolidar o regime da lei do pregão dentro dessa nova lei e fazer alterações pontuais na lei, na lei das PPPs e na lei do regime de contratação diferenciada. Também é uma lei muito específica. Além de alterações que ela faz na criação de crimes contra a lei de licitações e procedimentos do Código de Processo Civil. Então, em linhas gerais, é isso que nós temos. Tá? Eu havia mencionado para vocês que há um período de convivência mútua, alguns dos artigos foram revogados de imediato, outros acabaram entrando em vigor ao final dela. Os que entraram em vigor de imediato foram aqueles relativos aos temas criminais, especialmente os crimes, os novos crimes que foram inseridos na lei, como nós explicaremos mais adiante. No próximo slide, a gente fala um pouquinho das principais modificações, para que vocês tenham uma ideia do que se trata. E aqui, para que as empresas francesas e as empresas brasileiras com foco na atuação na França possam entender. O mais importante, eu diria, está sumarizado aqui nesse slide e nos próximos que nós vamos indicar. O primeiro deles é a incorporação da figura da contratação integrada e semi-integrada para contratos acima de 10 milhões de reais. Por quê? Porque aqui nós temos a possibilidade de conjugação de etapa de confecção de projeto, execução de obra e, eventualmente, da própria contratação semi-integrada, onde a gente não tem a elaboração do projeto básico, a gente vai ter só o projeto executivo e outras etapas. Isso é muito importante, especialmente para as empresas que atuam no setor de construção, transporte e EPC. Tá? Então, esse é um cenário, é algo que na prática já se fazia em contratos privados, especialmente em contratos de aliança, mas agora a gente passa a ter também essa possibilidade dentro da lei de licitações. Um dos maiores ganhos que nós tivemos ao longo desses anos, eu diria que foi a matriz de risco. O que é a matriz de risco? Nós tínhamos vários problemas de reequilíbrio econômico-financeiro, seja nas discussões das revisões ordinárias, seja nas extraordinárias, por força da previsão ou da não estipulação de áreas de riscos ordinários e extraordinários. Agora, nós passamos a ter uma figura muito importante na nova lei, que já era uma prática dos contratos privados, que é a previsão de uma matriz de risco. A matriz de risco ela vai ser o mecanismo que vai melhor definir a alocação de riscos e responsabilidades para tentar minimizar ao máximo as discussões de revisão ordinária ou extraordinária, como, por exemplo, as que a gente verificou ao longo da epidemia do Covid-19. Com uma matriz de risco melhor estruturada, mais objetiva, uma melhor alocação de risco, os contratos vão se tornar mais rentáveis, a previsibilidade e a definição de margem de lucro ela passa a ser maior, em virtude da menor imprevisibilidade dos eventos que vão estar cobertos ali. Além disso, talvez a grande novidade da lei foi a criação de uma nova modalidade de licitação, que é chamada diálogo competitivo. O diálogo competitivo, vamos falar um pouco mais adiante, ele é uma modalidade estruturada para temas de inovação tecnológica. Em linhas gerais, o que é o diálogo competitivo? Ele ocorre numa hipótese em que eu tenho uma necessidade da administração pública, em que a administração pública não tem à sua disposição um produto de prateleira, um serviço padronizado ou standardizado, que ela possa contratar de forma ordinária, mediante um pregão ou uma concorrência. Ela cria uma etapa anterior, onde ela convida algumas empresas do setor a ajudá-la a pensar numa solução que possa fazer frente à necessidade que ela tem, mas ela não sabe como resolver. E eu vou dar um exemplo do primeiro diálogo competitivo que a gente teve, foi um diálogo competitivo para resolver problemas de eficiência energética na esplanada dos ministérios,
em que se desejava aqui, de uma certa forma, identificar qual seria a melhor ferramenta, a melhor solução para equacionar os temas de eficiência energética. Tá? Bom, e aí as outras questões são questões mais de unificação. O PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, ele é modificado e passa a fazer parte também da nova lei de licitações. No próximo slide, a gente também mostra como houve uma definição do que agora são obras de grande vulto, e obras de grande vulto passam a ser obras acima de 200 milhões de reais. Vocês vão observar que esse tema ele é muito importante, especialmente para os temas de compliance, porque licitações que envolvam contratações acima de 200 milhões de reais, necessariamente as empresas deverão ter um programa de conformidade e ética corporativa como condição para se habilitar e fazer parte desses leilões. Tá? Aqui há também a criação de um novo critério de julgamento. Havia uma reclamação muito grande de que menor preço, maior desconto, geralmente gerava contratações ineficientes e contratações pobres em termos de serviços e bens que eram oferecidos. Agora se criou, se importou um critério que era muito utilizado, especialmente nas PPPs, e nós utilizamos muito no Estado de São Paulo nas concessões de rodovia, ou seja, que é o critério econômico, do maior retorno econômico, aquilo que a gente chama de contrato de eficiência. Aquele contratante que proporcionar a maior eficiência, a maior economia para a administração, será diretamente, proporcionalmente remunerado em virtude da economia que ele gera. Então, é um critério a mais para proporcionar contratações melhores. Os temas de extinção de contratos melhoraram significativamente, a gente passa a ter previsões mais claras e objetivas. A principal reclamação que nós tínhamos envolvia atraso de obras superior a 2 meses e, eventualmente, suspensão de execução de contrato por prazo superior a 3 meses. Tá? Os atrasos nos pagamentos que a administração pública realizava geravam situações de muita desproporcionalidade e necessidade de discussão de reequilíbrio econômico-financeiro por necessidade de manter todo um aparato imobilizado à disposição da administração pública durante um determinado período. Então, esses atrasos, seja em pagamento, seja em suspensão, acabam se tornando mais objetivos. Agora, um dos mais interessantes é a liberação para execução de obra. Nós trabalhamos intensamente aqui, a Thais trabalhou comigo nesse caso, do aeroporto de Viracopos, e nós tivemos lá grandes discussões sobre a dificuldade de liberação de obras para execução do cronograma que foi estipulado no contrato administrativo de concessão. Agora, eventuais atrasos, também por parte do poder concedente nessa liberação de obras, poderá importar na extinção do contrato, porque ele é um inviabilizador do cumprimento de uma obrigação, que é o cronograma previsto. E aí, no próximo slide, a gente detalha também dois aspectos que são muito importantes. Primeiro, se criou um portal nacional de contratações públicas, que acaba sendo um grande Comprasnet, quem é familiarizado com Comprasnet sabe disso, onde lá se tem a possibilidade de identificar todos os editais à disposição, todos os contratos celebrados, valores contratados, tentar estabelecer uma definição estratégica de posicionamento da empresa por localidade do país onde ela deseja aproveitar oportunidades, onde ela não tem uma presença muito forte. Então, isso vai permitir conhecer um pouco de como têm sido as contratações no Legislativo, no Executivo e no Judiciário, em âmbito federal, estadual e municipal, para que se tenha uma percepção de economia e eficiência e publicidade dos contratos que foram celebrados. E, além disso, a consolidação da figura do PCA, que é o Plano de Contratação Anual, onde as empresas vão ter uma visibilidade muito clara sobre a dotação orçamentária que vai existir para fazer frente aos contratos que elas celebraram com a administração pública e evitar aquela imprevisibilidade, sobretudo quando há troca de gestão de pessoas. No slide seguinte, a gente fala também de um tema que era muito sensível, que é o das sanções e penalidades, que não tinha uma definição clara. Então, para dar um exemplo a vocês, não havia a previsão de um patamar máximo ou mínimo de multa, agora está estipulado que a multa tem que ser um mínimo de 0,5% e o máximo de 30% do valor do contrato. A advertência ela deveria ser a sanção mais básica, aquela que proporcionalmente deveria ser observada no cenário de gradatividade. E houve uma melhor segmentação entre duas figuras, o impedimento ou suspensão de licitar com a administração pública e a declaração de inidoneidade. E eu explico isso. Havia uma discussão se a imposição da sanção de suspensão ou impedimento se restringia ao âmbito territorial do ente sancionador. Por quê? Porque outros entes acabavam incluindo no edital essa previsão e impediam que uma empresa que fosse sancionada no Estado de São Paulo participasse de uma licitação no Estado do Rio de Janeiro. Agora está muito claro que esse impedimento é restrito ao âmbito territorial do ente sancionador e ele só vai durar por 3 anos.
A sanção mais grave, então, claramente fica sendo a declaração de inidoneidade, que é quase que uma pena de morte para uma empresa que participa exclusivamente de licitações com a administração pública, porque, neste caso, ela não pode contratar com nenhum ente da federação pelo prazo mínimo de 3 e o prazo máximo de 6 anos. E aí, no slide seguinte, a gente fala um pouquinho sobre o diálogo competitivo. Eu passei, né? Ele vai ser utilizado muito para inovações tecnológicas, casos em que haja uma impossibilidade da administração pública ter certeza de qual é a necessidade e de que tipo de produto possa fazer frente ao seu interesse, e a impossibilidade também de que algumas especificações técnicas sejam pré-definidas. Tá? Então, aqui nós temos 2 etapas, uma etapa preliminar de convite para empresas que ajudem a administração a formatar um edital de contratação, e um segundo edital onde essas empresas vão concorrer entre elas para definir qual tem a melhor solução para atender os interesses da administração. E aí, no slide seguinte, começamos a falar dos temas anticorrupção propriamente ditos, né? O que é muito importante mencionar? A Lei 14.133, ela traz para dentro dela disposições muito importantes dos temas de anticorrupção. No slide subsequente, a gente menciona, por exemplo, aspectos que são muito importantes. Primeiro, algo que eu já havia mencionado, contratos acima de 200 milhões, eu preciso de um programa de integridade e ética corporativa com no mínimo 6 meses de implantação. Esse programa ele vai ser utilizado como critério de desempate e, muitas das vezes, como critério de mitigação de uma sanção que poderá ser imposta. Então, esses são aspectos fundamentais. Além disso, uma empresa que eventualmente seja processada ou por uma violação à lei anticorrupção e que esteja simultaneamente uma violação à lei de licitações, deverá ter o procedimento de apuração dessa responsabilidade unificado para se evitar um bis in idem. E o Eduardo vai falar um pouco como é que isso vai impactar também na questão concorrencial quando houver uma fraude à licitação que possa transbordar para uma identificação de cartel. E aí, no slide seguinte, o que a gente acaba indicando é que, só para que vocês tenham uma margem da importância do tema de licitações e contratos dentro da perspectiva econômica, em 2022 o governo federal celebrou mais de 20 mil contratos públicos e isso tudo totalizou um montante de 408 bilhões de reais. Tá? Então, é muito natural que boa parte desses contratos sejam considerados contratos de grande vulto para fins de exigir a necessidade de um programa de ética corporativa prévia como condição de habilitação da empresa para participação. No slide seguinte, a gente traz mais alguns números que indicam aqui as disposições, né? Porque, além da unificação de procedimento para persecução das empresas que pratiquem violações à lei de corrupção, nós tivemos a criação de um crime, que é o crime de fraudar licitação ou contrato administrativo. Isso é muito importante por quê? Porque, especialmente nos casos de contratação direta, que envolve inexigibilidade, dispensa de licitação ou inaplicabilidade de licitação, em qualquer dessas 3 hipóteses, se houver uma burla, uma fraude à lei de licitações, a pessoa física envolvida, seja o funcionário público, seja aquela membro da empresa que participa desse conluio, poderá sofrer aqui uma persecução penal com pena de 4 a 8 anos de multa. Então, as hipóteses estão muito bem delimitadas nesse novo artigo 337L, que também altera ali a lei de licitações naquilo que se aplica, além de unificar os procedimentos do artigo 5º da lei 12.846 da lei anticorrupção. No slide seguinte, a gente endereça aqui um pouco de como tem sido a atuação, especialmente da CGU, da Controladoria Geral da União, que é quem coordena boa parte dos PARs, dos processos administrativos de responsabilização, sem prejuízo de outros ministérios ou de órgãos estaduais e municipais que também têm legitimidade dentro do cenário capilar previsto pela lei anticorrupção para instaurar esses procedimentos. Vocês vão observar que boa parte dos casos envolve fraude em procedimento licitatório. Tá? Então, os números têm aumentado significativamente nos últimos anos. Hoje nós temos consolidados cerca de 1.536 PARs para identificação de fraudes ou casos de pagamento de vantagem indevida ou superfaturamento em licitações. E no slide seguinte a gente traz mais alguns números atualizados aqui. Para que vocês tenham uma ideia, e muita gente nos pergunta sobre como funciona o processo administrativo de responsabilização, nós criamos aqui um organograma sobre todas as hipóteses, como ele se ramifica no tempo. A gente vai mandar para vocês, eu sei que está um pouquinho pequeno aqui, para que vocês possam entender.
do momento em que ele se inicia até todas as etapas em que ele percorre até o julgamento final e o momento em que é possível se oferecer uma proposta de acordo de leniência ou, eventualmente, se solicitar o julgamento antecipado, que é uma figura nova que foi criada agora e que nós vamos falar mais à frente. Então, aqui há todo o percurso de como um processo administrativo de responsabilização, que é o processo administrativo contencioso de defesa de uma imputação de violação à lei anticorrupção, como é que ele ocorre, até o momento de uma condenação, e as hipóteses e até quando são os marcos temporais em que um acordo de leniência pode ser solicitado ou um julgamento antecipado também. Aí no slide seguinte, a gente trouxe para que vocês entendam um pouco da nova figura que foi criada ano passado, a figura do julgamento antecipado. Tal qual o acordo de leniência, o julgamento antecipado tem uma premissa básica fundamental: a necessidade do reconhecimento de culpa por parte do ente que ou fraudou uma licitação, ou ofereceu uma vantagem indevida, ou violou a lei de corrupção e a lei de licitações. Tá? Qual é o benefício do acordo do julgamento antecipado comparado com o acordo de leniência? Muitas das vezes a CGU flexibiliza a linguagem quando ela trata do tema da confissão da conduta, de maneira que isso possa ser descrito com termos e expressões um pouco mais vagas, que não necessariamente repercutam em outras jurisdições e provoquem autoridades como o DOJ nos Estados Unidos, se for uma empresa listada lá, ou em outros países, a também atuar simultaneamente, transformando esse caso num caso transnacional. Além disso, as alíquotas de redução das sanções acabam sendo maiores e mais segmentadas, mais faseadas aqui no julgamento antecipado em comparação com o acordo de leniência. Aqui são alguns exemplos dos benefícios que existem do julgamento antecipado, em detrimento de você simplesmente litigar e se defender até o final na atuação num procedimento administrativo de responsabilização. No slide seguinte, a gente trata um pouquinho também aqui dessas comparações, né? E eu diria que as principais comparações do acordo de leniência com o julgamento antecipado envolve a dispensa da publicação extraordinária da decisão. Aqui a gente estruturou um pouco da forma como os compromissos são feitos e os descontos estabelecidos. Mas a principal vantagem que eu diria é a possibilidade de se obter uma isenção da declaração de inidoneidade. Como eu disse, é a morte de uma empresa. Então, para quem vive de licitação, ter uma multa ou a publicação extraordinária da decisão não é tão ruim quanto ficar impossibilitado de um determinado período em anos não poder participar de novas licitações e se recuperar ao longo dessa fase dos recursos que foram gastos com pagamento de multas e devolução de valores indevidos. Então, eu diria que essas são as principais vantagens, além do desconto de até 2/3 no valor final da multa. Bom, aqui é apenas para que a gente possa dar para vocês um pouco da perspectiva do que tem sido a atuação da CGU, né, da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União nos últimos anos. Ela tem hoje 79 propostas de leniência recebidas, 25 em negociação, rejeitou 29 e tem 25 acordos de leniência celebrados até o momento. Nós aqui no escritório participamos de boa parte desses acordos, muitos deles com uma reflexão, com uma intersecção com o concorrencial, e aí a Eduardo acaba sendo envolvido, mas são acordos que ou têm uma perspectiva nacional, ou cross-border, ou transnacional, como os que a gente está mencionando aqui. E aí, para finalizar, a atuação também da CGU no âmbito da cooperação internacional, que é o que envolve o maior interesse das empresas francesas. Ou seja, cada vez mais as autoridades têm trocado informações. A gente tem um exemplo de uma empresa francesa, que no caso é a Airbus, em que, quando o acordo de leniência foi celebrado com as autoridades inglesas e francesas, informações também foram solicitadas às autoridades brasileiras para tentar identificar se no Brasil também existia algum tipo de indicativo de prática de condutas indevidas, e não houve absolutamente nada, o que é muito positivo. Mas cada vez mais, por meio da figura do EMILAT, ou do Tratado de Assistência Jurídica Mútua, os temas de cooperação jurídica internacional, sobretudo em matéria criminal, têm se intensificado, fazendo com que essas autoridades troquem informações de um lado para o outro com a maior frequência. E acho que, nesse ponto, terminamos a minha parte, Eduardo. E aí eu passo a palavra a você para que você possa tratar dos aspectos concorrenciais. Obrigado, Tiago. Bom dia a todos.
Muito obrigado à Câmara, ao Felipe, à Thaís, por organizarem o evento. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, uma licitação, por definição, é um procedimento competitivo, né? E não por outra razão, uma burla a essa competição atrai a competência de autoridades antitruste e, mais do que isso, é efetivamente alvo central de atenção de autoridades de defesa da concorrência em todo o mundo e não é diferente no Brasil. Então, para empresas que participam de licitações, a lei antitruste e o compliance a esses mecanismos é algo central. O que eu vou tentar fazer com vocês aqui hoje enfim, além de, né, rememorar aqui um pouco os critérios básicos antitruste relacionados a licitações, falar um pouco de atualizações, né, coisas para se ter no radar e ter em atenção que estejam acontecendo nessa esfera. Bom, então, quando a gente está falando de licitações, contratos públicos e essa interface com o antitruste, normalmente a gente está falando de condutas coordenadas, né? Os chamados cartéis em licitações, em que a gente tem um conluio entre empresas para burlar o caráter competitivo dessa licitação. Qual é a legislação básica que regulamenta isso, né? Primeiro, a Lei 2.529, que é a Lei de Defesa da Concorrência brasileira, cujo órgão central é o CAD, né, e que é digamos assim, o líder no Brasil de fiscalização da lei antitruste no que diz respeito a licitações. Outras leis e agentes também participam e incidem aqui, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Lei 8.137, que disciplina os crimes contra a ordem econômica, que prevê lá que cartel é crime. Isso é de competência do Ministério Público. Então, a gente comumente vai ver o Ministério Público envolvido também nessas discussões. E a Lei 8.666, né? Enfim, e o Thiago acabou de falar aqui de atualizações, né? A gente vai ter uma nova legislação aí, e que conversa em diversos aspectos com a lei antitruste quando a gente está falando de fraude ao caráter competitivo de licitações. Pois bem, aqui só lembrando, né, a gente tem multas elevadas. Se a gente olha só para 12.529, só o que está sob competência do CAD, as empresas que participam de um cartel em licitação podem ser multadas em até 20% do seu faturamento anual naquele ramo de atividade afetado, então é uma sanção significativa. E pessoas físicas envolvidas na conduta também, além de serem multadas, podem, com base na Lei 8.137, sofrer pena aí de reclusão de 2 a 5 anos, né? Então, a gente está falando de sanções sérias e para se ter em atenção. O CAD é um órgão extremamente ativo e com poderes de investigação bastante amplos para um órgão da administração pública brasileira. Então, entre outros meios de investigação, o CAD usa muito cooperação com outras autoridades, como, por exemplo, CGU, TCU, autoridades locais, Ministério Público. Tem o poder de requisitar a busca e apreensão, né, o Poder Judiciário, requisitar informações de forma muito ampla, junto com autoridades criminais, obter interceptação telefônica, cada vez mais se utiliza de procedimentos de inteligência. Então, é uma autoridade que leva muito a sério essa função de investigação de cartéis. O CAD tem um programa de leniência muito ativo, né? Foi a autoridade pioneira no Brasil em acordos de leniência. Então, enfim, os acordos de leniência antitruste já funcionam há muito tempo. O primeiro foi no Brasil em 2003, de lá para cá, o CAD já assinou mais de 109 acordos de leniência. Então, esse é um instrumento de investigação muito poderoso e que, de fato, traz muitas investigações para o CAD. Que continuam também, né? A gente mostra aqui o quão ativo o órgão quando a gente pega apenas o ano de 2022, o CAD instaurou mais de 100 novas investigações, sendo que dessas, mais de 40 relacionadas a condutas coordenadas, né? A condutas de cartel. E a gente vê também a aplicação de multas e acordos do CAD, valores bem vultuosos aí também, somando mais de 2 bilhões de reais só em 2022. Pois bem, e como é que está cartéis em licitação no âmbito no foco do CAD, né? Por um lado, a gente vê que nos últimos anos, se a gente pegar e olhar os números nos detalhes, o número de investigações de cartel pelo CAD, na verdade, diminuiu uns 25%
enquanto outros tipos de investigação, como de abuso de posição dominante, etc., cresceram muito. A gente também vê uma queda nos números dos acordos de leniência. Essa não é uma tendência só no Brasil, no mundo todo a gente tem visto isso por uma série de fatores. Em 2022, o CAD assinou só um acordo de leniência. A gente tem que ter cuidado um pouco, porém, ao olhar isso, né, e não cair na armadilha de achar que, bom, então o CAD não está olhando muito para cartéis e leniência não está funcionando, porque isso também pode gerar um efeito do CAD ser mais agressivo em investigações ex officio, né? Então, enfim, cartéis em licitação, sem dúvida, continuam no centro de investigações antitruste no Brasil, é o principal foco de investigação da autoridade aqui, e isso atrai uma necessidade constante de cuidado, de compliance por parte de empresas que participam em licitações. Mais do que isso, a gente tem visto como uma primeira tendência aqui no CAD, uma ampliação do escopo do que a autoridade entende como um cartel, né? Então, antes era algo muito focado nos chamados cartéis hardcore, e cada vez mais algumas espécies de conduta têm sido vistas pela autoridade antitruste como um ilícito concorrencial, e algumas dessas condutas são justamente em licitações. Então, uma primeira que eu vou chamar a atenção aqui, e que a gente sabe que várias indústrias atuam com essa espécie de conformação, é o chamado cartel hub and spoke, né? Primeiro, assim, de forma geral, o CAD tem sido cada vez mais severo em punir trocas de informações concorrencialmente sensíveis entre empresas. Então, às vezes a gente está falando de casos que sequer tem um acordo para fixar preços ou um acordo na licitação em si, mas em que a autoridade acha evidências das empresas trocando informações entre si, né, sobre preços, sobre custos e assim por diante. Isso tem sido suficiente para a autoridade entender que existe uma violação concorrencial. Então, isso por si só já é um pouco de uma amplificação do que o CAD entende como uma infração antitruste. E a concretização disso em uma espécie de caso específico é o chamado hub and spoke, que é o quê, né? Até coloco uma figurazinha aqui à esquerda do slide. São aquelas indústrias em que a gente tem uma empresa central, fabricante ou fornecedora, que atua via distribuidores ou via revendedores. E é claro que muitas vezes esses distribuidores e revendedores, às vezes até a própria empresa, participam de licitações concorrendo entre si. Vejam só como que isso atrai um potencial risco antitruste, que é os revendedores utilizarem este fornecedor central, que a gente chama do hub, para trocar informações sensíveis entre si e, eventualmente, para orquestrar uma conduta anticompetitiva naquela licitação. Então, a gente já tem algumas condenações pelo CAD, eu coloco 2 exemplos aqui, em que justamente a autoridade antitruste condenou todos os envolvidos por este fornecedor atuar como esse hub de promoção de uma conduta anticompetitiva entre os revendedores numa licitação. Então, é preciso ter bastante cuidado com isso. Um elemento específico que tem sido crescentemente discutido entre autoridades como uma ferramenta para promover, eventualmente, uma conduta anticompetitiva, mas que é altamente comum, é o chamado deal registration. Então, o que é isso? Né? Nessas conformações desse tipo de estrutura aqui, é comum a gente ter esse fornecedor dando uma espécie de exclusividade ou desconto para aquele primeiro revendedor que aparece dizendo, olha, identifiquei uma licitação, quero participar dela. Isso é super eficiente sobre diversos aspectos, né? Você baixa o preço ali para aquele revendedor para que ele fique mais competitivo naquela licitação em face de outras empresas e outros concorrentes. Por outro lado, vem o TCU, por exemplo, e diz o seguinte, olha, esse mecanismo de deal registration, ele tem um elemento anticoncorrencial, porque ele acaba impedindo ou diminuindo a concorrência intramarca em licitações. Então, a partir do momento que um revendedor tem uma preferência, né, sobre outros, esses outros, às vezes, acabam não participando da licitação ou participando, mas já sabendo que não vão ganhar. Vem o CAD, por outro lado, e fala, olha, tudo bem, isso pode até acontecer, mas não é certo que sempre isso vai gerar um problema anticompetitivo e, na verdade, tem razões de eficiência por trás disso. Então, a própria autoridade antitruste acaba dizendo que, né, isso aqui não é um elemento anticompetitivo por si só, mas pode ser, né? Então, qual o recado aqui?
cuidado, né? Cuidado com essa estrutura de hub and spoke, cuidado com essa ferramenta de deal registration. Se você é de uma empresa que atua com isso, é bom ter cuidado, fazer um compliance, estabelecer regras, tá? Porque isso aqui é cada vez mais sensível. Um segundo ponto de atenção, que é uma tendência no CAD, foi uma recente mudança de entendimento razoavelmente drástica sobre a formação de consórcios para participação em licitações. A gente sabe que isso é altamente comum em diversas licitações, muitas vezes necessário, eficiente, empresas, às vezes concorrentes, se juntam num consórcio para participar de uma licitação. Pois bem, qual que era o entendimento do CAD até então, presumindo que o edital vai lá e permite um consorciamento entre empresas, né? O CAD não intervia nisso, salvo em casos em que achava-se uma prova direta, muito significativa, de que a única razão pela qual aqueles concorrentes haviam se consorciado era para diminuir a concorrência na licitação, né? Então, estou falando assim, caso Lava Jato, cartel do metrô em São Paulo, em que, né, foram achados e-mails entre as empresas falando vamos nos consorciar para diminuir a concorrência na licitação. Aí tudo bem, o CAD ia lá e falava, olha, isso é ilícito. O que aconteceu agora, né, com esse novo entendimento, num caso de licitação dos Correios em que participaram empresas de telecom. O CAD falou o seguinte, olha, é o seguinte, ainda que o edital permita consórcio, tá? Se eu entender, se não ficar muito claro que vocês realmente necessitavam se consorciar para participar dessa licitação, eu vou ser mais agressivo aqui. Eu posso considerar isso um ilícito. Então, isso foi uma novidade, porque um pouco inverteu o ônus da prova. Agora, as empresas que ficaram com uma espada sobre a sua cabeça de ter que se assegurar que elas conseguem produzir provas econômicas de que o consórcio era absolutamente necessário, pois, em caso contrário, poderia ser, né, pode ser que no futuro o CAD vá e fale, olha, eu quero que você prove para mim que você precisava se consorciar. Então, nesse caso dos Correios, por exemplo, né, o CAD considerou isso, olha, o serviço poderia ter sido prestado separadamente e, apesar das empresas terem mostrado provas econômicas, o CAD considerou que não eram suficientes. Então, o nível de exigência das provas ainda ficou grande. Tá? Então, o recado aqui se for participar, né, se for formar um consórcio, tem esse cuidado de efetivamente não só garantir, mas também provar, né, ter provas internas ali de que aquele consórcio era necessário e você não poderia participar da licitação de outra forma. Bom, e por fim, uma última tendência que a gente tem visto aqui no âmbito do CAD, que é um uso crescente de provas indiretas para investigar casos de cartel. O que são provas indiretas, o que são provas diretas? Então, uma construção clássica de uma investigação de cartel é a autoridade buscando provas do conluio em si, de que houve um acordo entre concorrentes. Então, busca e apreensão, leniência, e aí que pega troca de e-mails, comunicações em que você vê ali as empresas combinando o jogo na licitação, por exemplo. Isso é uma prova direta. Provas indiretas são, você não tem essa prova desse acordo, você tem aqueles indícios de que há algo muito estranho na licitação. Então, número de propostas apresentadas muito inferior ao usual, uma retirada inesperada de uma empresa da licitação e que não faça muito sentido. Quando outra prova que se usa muito, né? Você pega documentos apresentados pelas empresas na licitação, formulários, e eles estão com formatação idêntica, erros de português idênticos, e aquilo não fica muito explicado, né? Que vai dando um indício de que elas provavelmente conversaram entre si, trocaram minutas e assim por diante. Algo também que, curiosamente, a gente vê muito no Brasil são concorrentes participando da licitação e quando você vai ver, enfim, um sócio é a mãe do outro, que é sócio da outra empresa que está participando. Então, todo esse conjunto indireto de evidências vai dando uma suspeita para o CAD de que ali tem um problema, né? um conluio. Até recentemente, o CAD normalmente pegava isso e fazia uma busca e apreensão para pegar a prova indireta. A gente tem visto cada vez mais investigações totalmente pautadas nessas provas indiretas, né? Então, aqui também uma nova tendência e um ponto de atenção. Era isso, pessoal. Eu queria, enfim, novamente agradecer aí o convite e ficamos abertos para perguntas aqui. Muito obrigado.
Edu, só fazer um comentário final assim, em relação ao Deal Registration, né? Porque essa tem sido uma das maiores intersecções das coisas que a gente tem feito junto, e especialmente a indústria de tecnologia, ela trabalha muito com o Deal Registration como uma forma de prestigiar aquele parceiro, aquele revendedor que primeiro identifica uma oportunidade. Então, de fato, depois dessa manifestação do CAD, associada ao TCU, que replica, no final das contas, uma previsão da nova lei de licitações, uma orientação normativa da Secretaria de Governo Digital, os cuidados com o Deal Registration precisam ser muito maiores para que ele não seja uma barreira de entrada a outros revendedores. Acho que essa é a principal mensagem que o Edu quis deixar, e eu acho que é importante reforçar também pelo outro lado do ângulo do direito público aqui. Obrigada, Tiago, Eduardo. Acho que foi muito claro e objetivo. Eu queria, na verdade, fazer duas perguntas para vocês. Acho que a primeira, o Tiago falou um pouco sobre a questão de hoje, né, ter na nova lei de licitações, a gente ter ser crime, né, fraudar a licitação, então tanto pode ser um crime, uma penalidade aplicável para o ente público ou para o ente privado. E eu também, né, o Eduardo também falou sobre essa questão de ter ali penalidades aplicáveis quando você tem crimes concorrenciais, né? E aí eu queria entender um pouco na prática como que essas duas, né, como que essas duas condenações elas caminhariam, né? Você teria uma investigação independente, né, com base no dispositivo da lei de licitações, como que funciona isso na prática? Quer que eu comece aqui, Tiago? Essa é uma ótima pergunta, Thais, porque, como você pode imaginar, é inclusive um dos argumentos clássicos de defesa de empresas que estão concomitantemente sendo investigadas com base na Lei de Defesa da Concorrência no CAD, e investigadas com base na Lei de Licitações e Contratos e ainda na Lei 8.137. Então, tem um argumento razoável aqui de bis in idem, né, de concurso. A interpretação do que o CAD tem classicamente dado para isso sempre, né, tem sido de que o objeto de proteção de cada uma dessas leis é distinto e que, portanto, as duas são aplicáveis paralelamente, né, e que você poderia ter esse acúmulo de sanções. Isso do ponto de vista administrativo, né? Do ponto de vista penal, quando o Ministério Público, né, vai lá, enfim, faz uma denúncia, aí é um pouco diferente, né? Aí entra aquelas regras penais mesmo de concurso de crimes e etc., e a coisa vai naquela parte mais clássica. Mas do ponto de vista administrativo tem havido essa acumulação de sanções mesmo. Tiago, fica à vontade, aí, você tem uma experiência diferente. Só lembrando que assim, o que a gente tem hoje no Brasil é uma relativa independência entre as esferas administrativa, civil e criminal. Uma das questões que se discutiu muito no passado, provavelmente quando a gente estiver diante de uma investigação dessa natureza, a gente pode inclusive ter um terceiro caminho aqui, que é a possibilidade de uma improbidade administrativa. No passado, havia uma profunda conexão entre a prescrição da persecução criminal de crimes dessa natureza, de fraude à licitação, superfaturamento, com as previsões da lei de improbidade. Agora a gente não tem mais, são prescrições distintas. Então, o que nós vamos ter são investigações em paralelo. Então, uma ação penal tramitando, que pode ser muito instrumentalizada por um procedimento administrativo sancionador que preveja lá que houve algum tipo de fraude à licitação, que houve algum tipo de burla concorrencial, e aí a conclusão desse procedimento administrativo é encaminhada ao Ministério Público para a oferta de uma ação civil, de uma ação penal pública, né? Porque aqui é uma ação de iniciativa pública, não precisa de representação. E nós vamos ter em paralelo três possibilidades: uma ação penal contra os indivíduos, um processo administrativo sancionador contra as empresas ou de responsabilização com base na lei anticorrupção e, eventualmente, uma atuação no CAD, que é o que o Edu falou. Embora no CAD a gente tenha uma perspectiva particular, que é o que ele mencionou, em que isso pode ser reunido, né? Você pode ter procedimentos contra pessoas físicas e jurídicas também sob esse ângulo. Um comentário a mais, Thais, essa interação e concomitância de leis e agentes, né, autoridades investigadoras e de sanção aqui, é de fato um dos principais desafios
em cartéis em licitação. Enfim, acho que a Lava Jato talvez tenha exposto isso de forma muito significativa. Desde a apuração e investigação desses ilícitos. Então, você vê a concomitância, por exemplo, de institutos de acordo de leniência e delação desses diferentes órgãos, e que se um não conversar com o outro, um acaba canibalizando o outro, né? Na minha época de CAD lá, eu era responsável pelos acordos de leniência, e era um super desafio isso, né? Da gente ter essa coordenação. Então, se um não ajuda o outro, um acaba meio que atrapalhando bastante o outro. Do ponto de vista da empresa, olha a complexidade, né? Se você, enfim, você descobre um ilícito lá passado na sua empresa, você resolve autorreportar aquilo, resolver sua vida, você tem que bater em 3, 4 guichês, negociar em uma série de frentes para você conseguir fazer um acordo de leniência. E se você não consegue fechar com uma dessas frentes, você fica exposto nela, né? Porque você vai lá, entrega a prova contra si mesmo, aquilo tudo vem a público em algum momento, e aí a autoridade vai lá e usa aquela prova contra você. Então, isso é muito complexo, e a parte da sanção também. Você fica exposto a uma multiplicidade de sanções que, quando você vai fazer o cálculo, fica bastante significativo. Essa, talvez, inclusive, seja uma das principais razões pelas quais a gente tem tido problemas em alguns acordos de leniência com autoridades. Está ficando muito caro, né, você fazer leniência. Então, claro, tem que ver caso a caso, mas isso é uma questão mesmo no Brasil. E eu vou depois já passar para uma pergunta aqui que a gente recebeu no chat, mas só pegando um gancho do que você falou, Eduardo, que ia ser uma próxima pergunta que eu ia fazer aqui. Eu notei que, né, o Thiago informou que a gente teve um número, acho que 25 acordos de leniência fechados na AGU. E, por outro lado, no CAD, a gente tem um número muito maior, né? Acho que você passou ali, acho que um número de 109, se eu não me engano, né? Por qual motivo a gente tem, acho que um apetite maior do CAD a fazer acordos de leniência do que a AGU? E aí, até pegando um gancho no que você falou, né? Acho que acaba tendo, então, empresas que fazem mais acordos de leniência no CAD acabam não conseguindo levar a discussão para a AGU. O que acontece na prática, assim, né? Por que o CAD é mais aberto e por que a gente tem um número maior? Bom, acho que a primeira uma razão objetiva, uma razão de timing dessas leis, né? O acordo de leniência do CAD existe desde 2000, sendo que o da CGU é muito mais recente, né? Ele veio ali acho que mais de 10 anos depois disso, né? Então, o CAD teve vários anos aí de testes, então acho que a primeira razão é isso. Eu acho até que, olhando para números recentes, a CGU tem feito mais acordos do que o CAD. Então, enfim, eu acho que a razão é meio essa. Agora, enfim, né, eu acho que hoje a CGU já está bem super experienciada nisso e tal. Eu lembro que no começo era o oposto, né? O CAD já tinha uma expertise grande nisso e a CGU estava tateando ali. Você olha com cuidado as duas leis, né? Você vê que o acordo de leniência da CGU bebeu muito ali do acordo do CAD até, né? E tem um aspecto também importante, né? Além da questão temporal que o Edu mencionou, que a lei do CAD... Lembrando, a lei do CAD não só é mais antiga, como ela já passou por uma onda de reforma legislativa, né? Que é fundamental para fazer os ajustes dos aprimoramentos em virtude das deficiências e dificuldades que eram identificadas anteriormente. A CGU tem 20 anos de criação e a lei anticorrupção tem 10 anos. E nós não tivemos uma grande reforma legislativa desde então para que essas evoluções aconteçam. Segundo ponto, né? O CAD é uma agência, ele tem autonomia financeira, administrativa, orçamentária, os seus diretores lá são nomeados, têm mandato. A CGU ainda é um ministério, ainda é um órgão, né? Aliás, essa é uma das principais críticas que a OCDE faz ao modelo anticorrupção brasileiro, porque ele ainda tem uma conotação política de interferência significativa. Então, eu destacaria esses pontos. Mas o Edu fez uma observação importante. Se nós olharmos proporcionalmente, a CGU tem feito mais acordos proporcionalmente no estágio em que ela está hoje, com as limitações que ela tem, talvez até maiores do que o CAD pós-reforma legislativa. Obrigada, Thiago. Vou passar aqui agora para acho que é uma pergunta que a gente recebeu no chat. Aí, sobre a questão que o Thiago trouxe da multa lá, né, do percentual de meio até 30%, né? O máximo, aí a dúvida aqui o máximo do valor da multa, né, a ser aplicado, ela é num total agregado ou por evento, e se a rescisão do contrato por descumprimento da administração pública, que você deu aqueles exemplos, né, de algumas previsões que
que nós teríamos aí para o particular buscar a rescisão, se ele dependeria de uma ação judicial ou não, né? E a questão da penalidade que você trouxe ali, né, de possibilidade de aplicação de pena por fraudar, né? Seria aí a dúvida aqui, que eu também fiquei com dúvida, acho que essa foi uma dúvida que eu tinha também, se seria um preposto ou a sanção seria aplicada a um administrador. Eu sei que a discussão é nova, mas qual seria aqui a sua visão sobre esses 3 pontos? Tá, então, primeiro, sobre o julgamento antecipado e as alíquotas. As alíquotas são aplicadas ao final. Então, eu tenho lá uma calculadora, né? A CGU, inclusive, lançou uma calculadora sobre cálculo de multa. Esse cálculo da multa ele é faseado em 3 etapas, onde eu identifico o ilícito, classifico identifico qual é o faturamento da pessoa jurídica, o ilícito, aplico as agravantes, as mitigantes, chego a uma equação final e sobre ela eu posso aplicar ainda um redutor, que são aqueles redutores previstos, dependendo do momento em que a oferta do julgamento antecipado ou do acordo de leniência aconteça e do nível de cooperação que a empresa desempenha. Então, esse é o primeiro aspecto, objetivamente, em relação à primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, Thaís, só me relembra novamente. Sobre a possibilidade de rescisão, né, do contrato pela empresa, né, no caso de cumprimento de obrigações pela administração pública, se essa rescisão poderia se operar extrajudicialmente ou seria necessário uma arbitragem ou uma Ótima pergunta. Ótima pergunta. É exatamente o fato de que antes se tentava essas rescisões somente pela via judicial, porque não existia uma modalidade de extinção de ex iure, que a gente chama, né, de direito aqui, ou automática, é que se trouxe para dentro da lei uma previsão de extinção contratual e não judicial do contrato administrativo em virtude do descumprimento de uma obrigação, como um atraso no pagamento, supressão de obras, atraso no calendário, enfim, todas aquelas hipóteses que eu elenquei. Então, são hipóteses de extinção contratual. E aí, o que vai definir os marcos para que elas operem? As notificações e contra-notificações, indicando esses marcos temporais e os momentos em que eles ocorrem, para que depois se opere propriamente a extinção do contrato. E aí acho que provavelmente pode acontecer, às vezes, da administração pública a ir a juízo questionar a rescisão, né? Rescisão extrajudicial. E a última pergunta, que foi também algo que eu fiquei aqui bem curiosa, sobre a questão das penalidades, da possibilidade, né, de aplicação de crime, né, por fraudar a execução, por fraudar, desculpa, a licitação, e a dúvida aqui é quem seria o sujeito, né? Se seria, por exemplo, o administrador, se seria um preposto, ou seria teria uma ampla discussão aqui para entender quem foi o responsável pela fraude, que eu acho que isso é bem relevante aqui para as empresas, né? Porque às vezes a gente pode trazer isso automaticamente para uma responsabilidade de um presidente, de um administrador. Ótima pergunta. No âmbito administrativo, o gestor do contrato, que é aquele que, no âmbito da administração pública, é responsável pela celebração, execução e desse contrato, geralmente é ele que vai ser o sujeito passivo da ação penal. E no âmbito das empresas, efetivamente aquele em que se apurar pela individuação da conduta, que é o responsável pela oferta indevida, pela fraude à licitação, coisa do gênero. Não necessariamente é uma responsabilidade penal ao infinito, né? Como a gente diria naquela discussão da teoria da estudante dos antecedentes. Ela não vai ao infinito, ela não retroage atrás até chegar no conselho de administração na figura do presidente. Ela vai se limitar àqueles indivíduos que dentro da empresa foram os responsáveis pela negociação do contrato. E esse é o principal ponto, lembrando, a base da responsabilização criminal é o dolo. Então, o dolo tem que estar necessariamente associado às pessoas que estiveram envolvidas no conluio para fraude à licitação aqui. Em relação aos ilícitos concorrenciais, é a mesma coisa, né? Então, contra quem existe prova de ter participado daquele conluio. Então, às vezes é um gerente e às vezes é um diretor. É claro que a gente tem discussões particulares, assim, né? Por exemplo, é bastante comum a prova que você acha uma cadeia de e-mails ali entre os concorrentes. E aí você tem situações em que a secretária do diretor está copiada, né? Já tem julgados dizendo, tipo, não, a gente não vai botar a secretária no polo pacífico. Mas você tem outras situações, né, bem particulares. Então, assim, um diretor com poder de mando e decisão na empresa que está copiado na cadeia de e-mails,
não fala uma palavra. Passa meses e meses daquelas trocas, não tem uma manifestação dele ou dela. Mas, enfim, aí tem indicações da autoridade, aí varia um pouco, mas uma das alegações é, olha, essa pessoa estava ciente de tudo isso, ela teria poder de encerrar aquilo e não fez. E aí essa pessoa, às vezes, é implicada, né? Aí é um pouco caso a caso de defesa, mas é por aí. Muito obrigada. Bom, eu acho que a gente não tem mais perguntas e a gente também estava aqui com um compromisso de encerrar, né, até às 10 horas. Então, eu acho que a gente pode encerrar nosso evento hoje. Eu queria agradecer ao público que ficou aqui com a gente, né, essa 1 hora. Novamente, agradecer ao Eduardo e ao Thiago aí por terem compartilhado com a gente a experiência de vocês, acho que foi muito rico. E agradecer a Adriana, que representa a Câmara de Comércio da França Brasil, pelo espaço. Aqui do meu lado, muito obrigada a todos e um bom dia. Obrigado, Thaís. Bom dia. Obrigado a todos. Obrigado a todos, obrigado, Thaís, obrigado, pessoal da Câmara. Obrigada, gente.